Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje a gente vai falar sobre uma polêmica que deu o que falar nos últimos dias. A situação envolvendo o ministro das Relações Institucionais do Brasil, Alexandre Padilha, e as restrições impostas pelos Estados Unidos, que geraram um barulho enorme e levantaram muitas perguntas. Para começar, o que aconteceu foi o seguinte: o governo americano anunciou uma lista de restrições envolvendo autoridades de vários países, e entre os nomes brasileiros apareceu justamente o de Padilha. Muita gente ficou surpresa, porque até então não havia nenhum processo criminal contra ele nem nada parecido, e claro, isso foi suficiente para gerar manchete e especulação. Logo depois da notícia, Padilha saiu a público e foi bem direto. Disse que não é procurado pela Interpol, não responde a nenhum processo internacional e que considera essa restrição mais um ato de pressão política do governo Trump lá atrás, já que essa medida foi tomada ainda na época em que Trump estava no poder. Ele reforçou que segue trabalhando normalmente, que já esteve em contato com representantes internacionais e que essa história não muda em nada a atuação dele como ministro. Mas claro, a gente sabe como funciona. Quando sai uma notícia desse tipo, o estrago na imagem é imediato. O próprio Padilha reconheceu que é um constrangimento, que ter o nome envolvido nesse tipo de situação não é nada agradável, mas fez questão de bater na tecla de que não existe acusação formal e que não há investigação contra ele em andamento. Isso é importante porque, quando a gente ouve falar em restrições impostas pelos Estados Unidos, logo vem aquela ideia de que a pessoa está enrolada com a justiça internacional, como se fosse procurada pela Interpol, e não é o caso aqui. E tem mais. O ministro também destacou que essa decisão não é de agora. Ela vem lá de 2019, num pacote bem maior que atingiu políticos de diferentes países e contextos, e que o governo atual dos Ilis Iruma não se movimentou para mudar ou retirar os nomes dessa lista, então a coisa meio que ficou parada, congelada. O problema é que isso acaba gerando ruído político dentro do Brasil, porque a oposição aproveita para levantar suspeitas e jogar aquela pulga atrás da orelha da população, mesmo sem provas concretas. O interessante é perceber como esses gestos diplomáticos ou até administrativos podem impactar a política interna de um país. Padilha não é acusado de nada, mas a simples menção do nome dele numa lista estrangeira já vira munição política, já rende debates no Congresso, já é usado em narrativas de adversários. É aquele famoso ditado: na política, a versão muitas vezes pesa mais que os fatos. E aí entra também a discussão sobre a soberania nacional. Até que ponto um país pode permitir que decisões tomadas em outra nação influenciem a reputação dos seus representantes? O ministro rebateu, deixou claro que não se considera atingido no seu trabalho e que vai continuar articulando no Congresso normalmente. No fim das contas, essa história mostra como política externa e política interna estão muito mais conectadas do que a gente imagina. Uma decisão feita lá fora reverbera aqui dentro, e mesmo que juridicamente não tenha peso, politicamente o impacto é real. Agora, o que resta observar é se o governo brasileiro vai pressionar os Ecinaeua para revisar essa lista, se isso vai ser levado adiante ou se vai ficar só no noticiário por alguns dias até ser esquecido, como tantas outras polêmicas. O fato é que, por enquanto, Alexandre Padilha segue dizendo que não tem nada a temer, que não é investigado e que sua vida política segue do mesmo jeito. E aí, o que você acha disso tudo? Foi só uma medida política ultrapassada que ainda gera barulho ou é algo que merece mais atenção? Deixa sua opinião nos comentários porque esse debate promete render.